Voltamos com o nosso programa e temos a honra e o prazer de receber a doutora Suzy Vieira, que é cirurgiã plástica, cada vez mais linda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Bom ano. Para você porque a gente também. não se viu ainda, né? Para todos os telespectadores. Passou bem o fim de ano? Muito bem, e você? Também, graças a Deus. Doutora Suzy, tem umas plásticas que tem uns nomes, aliás, eu não sei mais nem se é plástica, porque as intervenções são tão pequenininhas. Eu queria entender o que são cada uma delas. Sim. Vamos ver a primeira imagem. Rinoplastia. Essa é a mais conhecida, que é plástica no nariz. É a plástica do nariz. Rinoplastia, ao contrário do que muita gente pensa, é uma cirurgia complexa. É? Porque o nariz ele é formado por estruturas distintas. Então tem a pele, tem a cartilagem, que é essa parte que não é tão mole, mas é menos dura do que o osso, e tem o osso em si. Então, muitas vezes, nós precisamos intervir nessas três estruturas. E muitas vezes, a anatomia da pessoa, a forma, a pele, se tem a pele muito grossa ou tem a pele mais fina, se tem o osso muito rebaixado, nós temos que intervir e o resultado se torna dependente do que é oferecido. Como exemplo, uma pessoa que tem um nariz muito largo, dificilmente ela vai conseguir ter um nariz super fino, porque pela a própria estrutura. E se a gente tenta fazer isso, dá um aspecto muito artificial que não é legal. Objetivo, né? Sem contar que o nariz ele tem que combinar com o restante da face. Então, quando o indivíduo tem a face maior, ele tem que ter um nariz mais forte. Se é um rosto mais delicado, cabe um nariz mais fininho, mais empinado. Tá, então é a harmonia do conjunto que é preservada. Exatamente, tem que avaliar como um todo. Ah lá, aqui explica Então, direitinho, né, aqui doutora está Suzy? mostrando a estrutura do nariz, um perfil. No lado aqui direito, a gente vê que é o típico, né? Ressecção da giba de osso, que é tirar aquele nariz. A gente chama de giba, que muita gente chama de tucano, alguma coisa assim. Chama giba. Giba, o nome disso é giba. Então, se tira essa giba para dar um aspecto mais afilado. Como que tira? Se tira normalmente ou raspando ou fraturando, quebrando mesmo. Hoje em dia a gente tenta ser o menos agressivo possível. Nossa, a recuperação deve ser dolorida. Por incrível que pareça, o aspecto é mais feio, porque fica roxo, inchado, do que dolorido. Ah, é? O incômodo é que às vezes a respiração fica dificultada, especialmente nos primeiros dias. Tá. Então tem a retirada da giba, que é uma das coisas que mais são solicitadas pelos pacientes. Então ele tipicamente fala, eu quero que tire isso aqui que é muito alto. Mas quando a gente vai avaliar, às vezes a giba é o de menos. O indivíduo tem a ponta muito caída, ou tem outros casos, a falta do osso do nariz, o nariz é muito baixo, a gente chama de nariz selado. Dá? Aquele nariz muito rebaixado. Dá pra fazer? Dá para fazer também, aí é o contrário, você tem que acrescentar alguma coisa, ou a cartilagem, ou mesmo o osso, para elevar esse dorso do nariz. Tá. Bom, a imagem já diz por si só, né? Embaixo estão falando da asa nasal. A asa nasal é essa parte lateral do nariz, que é o que dá aquele aspecto mais alargado ou mais fino. E muitas vezes o paciente pede para tirar a asa e, na verdade, a gente não precisa tirar a asa, a gente precisa afilar como um todo. Olha só. Mas existe sim uma cirurgia para afilar essa asa nasal. E o resultado é aquele que é muito bom, não? Isso é um caso, né, hipotético, nem todo mundo consegue assim, um resultado pré-fabricado. É uma das coisas que eu mais comento com as pacientes. Não escolha um modelo para reproduzir. A gente tem que ver o que você tem para melhorar o que existe. Então, é muito ilusório, às vezes, você querer escolher um modelo de nariz. A gente vê, às vezes, grandes desastres por aí, justamente pelo intuito de querer mudar demais. Prejudicar a harmonia, né, Prejudicar a doutora? harmonia e até a respiração em si. Tá. Bom, vimos então a rinoplastia, que é a plástica no nariz. A próxima. Blefaroplastia. Blefaroplastia é cirurgia plástica nas pálpebras. É muito comum as pessoas perguntarem, então em cima é pálpebra, embaixo é pálpebra também. Então a gente tem pálpebra superior, que é blefaroplastia superior, e inferior. Normalmente a superior é para tirar aquele excesso de pele, é mais comum de se procurar porque com o envelhecimento, às vezes um emagrecimento muito volumoso, vai caindo em cima do olho. E em muitos casos até prejudica a visão. Então a gente tira o excesso de pele, está mostrando aí. E existem umas bolsinhas, algumas pessoas percebem-se claramente, umas bolsinhas gordurosas aqui no cantinho,
que a gente tira na mesma cirurgia. Quem faz essa blefaroplastia, porque o nariz a gente nem percebe, eu não percebo. Tem que olhar muito, porque às vezes tem uma cicatrizinha e tal. Nessa cirurgia dos olhos, fica evidente a intervenção? A princípio é perceptível a cicatriz, mas a área das pálpebras é uma área de cicatrização muito boa e uma pele muito fininha. Sem contar que a gente procura esconder essa cicatriz o máximo possível. Então, na pálpebra superior, a gente coloca na dobrinha. A gente tem uma dobra natural no olho. Tá. E na pálpebra inferior, pode-se fazer internamente, ou se fizer externamente, a gente faz bem rente aos cílios, justamente para cicatrizar bem e ficar imperceptível. Mas, de um modo geral, uma cicatriz muito tranquila. Vimos na rinoplastia o que pode não ser bem sucedido. Nesta cirurgia, o que pode acontecer que não vai ficar muito legal? Os erros mais comuns são a retirada em excesso. Aí a pessoa fica com o olho estalado. Fica com o olho estalado ou pior, a pálpebra inferior fica repuxada, mostrando o branco do olho, lacrimejando persistentemente. Então é um problema para a visão. Aí, né? Para a visão. Então sempre tem que se ter em mente, o excesso de pele é para ser retirado, o excesso. Mas não existe ninguém que não tenha uma sobrinha, tem que haver essa sobra justamente para ter a mobilidade, o olho fechar. É super importante que o olho oclua adequadamente para não lesar a córnea. Então, às vezes, para o lubrificar, intuito né? de lubrificar, para não lesar, não ressecar. Então, o intuito, às vezes, de dar um resultado acima do permitido vai trazer um defeito, um desconforto depois. Tá certo. A próxima, cirurgia no mento. Mento é o queixo. Mento é o queixo. Então, existe a cirurgia no queixo por fins meramente estéticos, que às vezes a gente coloca uma prótese de mento, que é uma prótese de queixo. Hoje em dia a gente consegue fazer até com preenchimento. Só que às vezes o problema da falta de queixo é maior, porque o indivíduo não tem a oclusão adequada, os dentes não estão ocluídos, ou tem problemas respiratórios. Então se torna uma cirurgia maior, que é uma cirurgia chamada ortognática, que é para alinhar a arcada, alinhar os ossos. É junto com o dentista? Muitas vezes é junto com o dentista. Ou um cirurgião plástico dessa especialidade, que a gente chama de crânio facial. Ambos estão aptos a fazer essa cirurgia. Isso no caso da pessoa que quer aumentar o queixo. E da pessoa que quer diminuir ou ter o queixo muito para frente, quer mudar? Normalmente, quando tem muito para frente, ou realmente é um problema de oclusão, ou muitos casos que tem a parte média do rosto é muito para trás. Isso. Então parece que o queixo é grande e na verdade ele está desalinhado. Então o alinhamento dessas estruturas melhora muito o contorno facial, inclusive rejuvenesce, porque dá um aspecto mais leve. O indivíduo que tem o queixo às vezes muito projetado, muito volumoso, fica muito sisudo, né? Sisudo, meio pesado. Enquanto o indivíduo que não tem queixo, que é um problema também muito comum, ele fica com a aparência tímida, parece que é retraído. Que coisa. Então, quando a oclusão, os dentes estão bem, os ossos estão alinhados, a gente pode melhorar só a estética, que é bem mais fácil, inclusive. Tá. E no caso de ter que diminuir o queixo, é igual ao nariz? É uma estrutura óssea, é uma cirurgia que precisa mexer com o osso, fraturar, realinhar, coloca parafuso. É uma cirurgia um pouco maior. Complexa? É complexa. Sim. Recuperação. E precisa de todo um estudo. Hoje a recuperação também está mais branda, porque evoluiu muito o material, a gente tem parafusos micro, mas é uma recuperação que demanda um tempo, o rosto costuma inchar bastante, fica com aspecto... A alimentação é prejudicada por um tempo, normalmente o paciente emagrece um pouco, mas o resultado final compensa bastante. Tudo, né? Eu não tenho dúvidas de que as pessoas ficam muito felizes, né, com o resultado final. Sem dúvida. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um minutinho. Perguntas para a doutora Suzy sobre plásticas em geral, começando com a Elisângela. Desde a minha adolescência, tenho vontade de fazer uma plástica para deixar o nariz arrebitado. Só tenho uma dúvida. Essa cirurgia pode afetar minha respiração? Tenho rinite alérgica e vivo espirrando. É uma pergunta muito interessante e muito prudente. A resposta é sim. Se for mal planejada, pode afetar muito a respiração. Quem tem rinite alérgica e vive espirrando, tem a mucosa, que é o forro do nariz, inchado, é demasiado. Então o espaço para passar o ar já é reduzido. Essa pessoa normalmente respira pela boca. Quando você opera o nariz para arrebitar ou para estreitar, você diminui o espaço que existia, mas que já era
prejudicado pela mucosa. Então, se ela não tratar essa rinite previamente, se ela não avaliar se tem um desvio de septo, alguma coisa a mais, quando estreitar na rinoplastia, ela vai respirar muito pior. Porque estreita por fora Estreita por fora e também diminui o espaço, né? Então, essa paciente não está fadada a não fazer uma rinoplastia, mas ela tem que previamente ser bem avaliada. Normalmente eu mando para um otorrino, que é o especialista, para avaliar a mucosa, para avaliar o septo, que é essa divisão de um lado ou outro do nariz, para avaliar essas alergias e, se bem planejada, muito pelo contrário, pode até melhorar, porque muitas vezes a gente consegue abrir um pouco a válvula, que é uma estrutura que tem no nariz, e o ar passa de uma maneira melhor. Paciente que ronca, então tudo isso tem que ser avaliado. Perfeito. Próxima pergunta da Silvana. A retirada da gordura da pálpebra pode trazer algum dano à visão? A rigor não, é uma gordura que não faz falta. E uma coisa que eu saliento, a gente não tira a gordura por completo, a gente tira o excesso. Essa gordura é importante, que é uma gordura que fica entre o osso e o olho, justamente para proteger o globo ocular de traumas. Mas com o tempo a gente percebe que essa gordura vai saindo, a gente chama que vai herniando, ela vai aumentando, vai aparecendo mais. Então a gente tira o excesso. Por isso que não faz falta e não prejudica a visão. Eu sempre achei que por volta dos 50 anos eu fosse fazer cirurgia da pálpebra. Temos muitos artifícios, né, Sim. hoje, muito além do Botox, que dão uma segurada, né? E você está ótima, por Muito sinal. obrigada. E muita gente, depende também da anatomia do olho. Tem gente que tem desde muito cedo, muito jovem, eu até falo que gordurinha na pálpebra não é sinal de velhice. Tem gente que muito jovem já tem aquelas bolsinhas. E é por uma flacidez do músculo, uma fragilidade do músculo, mas em alguns casos se trata realmente com a aplicação de tecnologias como laser, como radiofrequência, ou aplicação de ácido hialurônico, disfarça bem. Se a gente pode adiar essa cirurgia, se adia. É diferente da rinoplastia, que não tem esses recursos, né? Ainda temos algum recurso em nariz, a depender do modelo do nariz. Se é uma giba pequena, até isso a gente consegue hoje melhorar com preenchimento. Claro. Muito interessante, porque a giba, como eu falei, aquela projeção, se você consegue preencher um pouquinho antes e depois dela, você disfarça. Alinha o nariz. Se você preenche um pouco nessa região que a gente chama de columela, você consegue elevar a ponta do nariz. Mas isso tem que ser feito com muita parcimônia e com um profissional habilitado, porque, embora pareça simples, é um procedimento que pode gerar consequências inesperadas. Então, vale a conversa com o profissional para entender o que vai ser feito, se é uma cirurgia plástica ou outros recursos. Exatamente. Perfeito. Próxima pergunta da Cíntia. Quais exames devem ser realizados antes de uma cirurgia plástica no rosto? Quero afinar queixo e nariz e sou hipertensa. Por exemplo, a Cíntia, de repente, numa conversa, chega à conclusão que não vale a pena fazer a cirurgia, que normalmente não é o caso. A hipertensão, que é a pressão alta, quando bem controlada, não é empecilho para fazer nenhuma cirurgia. Mas ela precisa estar bem controlada, se toma medicação, tomar regularmente. Mas, independente de algum antecedente que a pessoa tem, existe uma gama de exames que são feitos para fazer um mini check-up. Esses exames variam com a idade. Uma pessoa mais jovem, rígida, sem nenhum problema de saúde, ela faz uma bateria de exames menor. Uma pessoa de mais idade ou que tem algum antecedente como diabetes, pressão alta, às vezes até eu preciso de uma avaliação do especialista. O paciente me fala que tem asma, eu vou pedir para ela passar no pneumologista e assim por diante. Mas sempre há de se fazer um mini check-up, que é uma avaliação pré-operatória, em todos os pacientes. Tá certo. Mais uma. Flávia, após um procedimento no rosto, a pessoa não poderá tomar sol por quanto tempo? E maquiagem? Depende do procedimento, mas de um modo geral, maquiagem são 15 dias e sol em média de 3 a 6 meses. Tem gente que rapidamente perde aquele aspecto arroxeado, escurecido. Mas e a cicatriz? Enquanto tiver aquele aspecto, se tomar sol, pode pigmentar definitivamente, igual uma tatuagem. Além disso, a cicatriz. É que as cicatrizes no rosto a gente disfarça por trás do cabelo. Então, é mais fácil de se esconder, mas se deve proteger por no mínimo 3 meses. Se tomar sol no hematoma? Ele pigmenta. Para sempre? Pode ficar para sempre. A gente tem recurso para tentar despigmentar, mas há esse risco. Porque existe um pigmento no sangue que está ali na pele, que é semelhante a um pigmento de tatuagem.
então vira definitivo. Tá. Então tem que ter esse cuidado e realmente observar. E não é só o roxo grande, mesmo aquela sombra que fica após a saída do roxo, é importante que se observe. Tá certo. Doutora Suzy Vieira, maravilhosa, é cirurgiã plástica. Site da doutora Suzy, suzivieira.com.br. Suzy, S-U-Z-Y, é Suzy com Z-Y, suzivieira.com.br. Facebook, Suzy Vieira, cirurgia plástica. E Instagram, Suzy Vieira, _C, plástica, C de cirurgia. Suzy Vieira, _C, plástica. Adoro conversar, porque assim a gente parece que eu estou no consultório, perguntando coisas que eu perguntaria numa consulta. Muito obrigada. Bom ano, até a próxima. Pra você também. Doutora? Obrigada.